Fala, realeza! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje esse vídeo é especial para jovens cristãs universitários ou para quem tem sonho de cursar a faculdade em breve. Eu quero compartilhar com vocês hoje alguns conselhos muito preciosos que vão te ajudar a manter a sua fé, a regar a sua fé enquanto você está na faculdade. Eu já tive a minha experiência acadêmica, sei o quanto o espaço acadêmico pode ser desafiador para a nossa fé. E os conselhos que eu vou compartilhar com vocês hoje são conselhos que eu gostaria de ter ouvido antes de começar a faculdade ou mesmo enquanto eu estava cursando, sabe? Eles são muito preciosos, muito importantes e eu tenho certeza que eles vão te ajudar aí na sua vida acadêmica. Então assiste o vídeo até o final para você conferir cada um desses conselhos. Como você está? Espero que muito bem. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Thaís Oliveira, do Princesas Adoradoras Oficial, e hoje eu quero compartilhar com você alguns conselhos preciosos para te ajudar aí na sua jornada acadêmica, na sua vida acadêmica. Antes de compartilhar com você os conselhos, vamos conversar um pouquinho sobre como esse período da faculdade pode ser desafiador para a nossa fé? Não sei se você já viveu alguma experiência nesse sentido ainda, se você encontrou algum desafio, mas eu digo sem medo aqui que o espaço acadêmico pode ser sim um ambiente muito desafiador. Na minha própria experiência acadêmica, eu encontrei uns desafios aqui e acolá. Eu sou formada em licenciatura em História, comecei o meu curso em uma universidade federal, fiz alguns semestres em uma universidade lá no Rio, depois eu precisei voltar para casa aqui no Espírito Santo e eu concluí o meu curso numa instituição privada. E além da experiência ali da graduação, do curso de licenciatura, eu também tive a oportunidade de fazer um curso de mestrado e esse curso eu fiz numa instituição federal, também aqui do meu estado. Então eu fiquei nesse ambiente acadêmico quase 7 anos, um pouquinho mais de 7 anos da minha vida. E em alguns momentos eu enfrentei sim alguns desafios quanto à minha fé, principalmente no início da minha vida acadêmica. Eu fiz um curso da área de humanas e na área de humanas é muito comum, relativizar muitas coisas, questionar muitas coisas e desconstruir muitos pensamentos, muitas ideias e muitas verdades que nós temos como absolutas, É muito comum ter esse discurso de desconstrução, de relativismo, e nós temos contato com muitas ideias que são contrárias, que são diferentes daquilo que nós acreditamos e que nós aprendemos na nossa caminhada de fé. Então, quando eu comecei o curso, a minha fé foi confrontada em muitos momentos, Verdades que eu tinha como absoluta e que eu tenho como absolutas até hoje foram muito questionadas. E eu me vi em alguns momentos questionando essas verdades, questionando, por exemplo, a veracidade da Bíblia. E até mesmo em alguns momentos eu questionei se Deus era mesmo real. Pois é, eu tive questionamentos bem profundos e eu travei muitas batalhas na fé nesse momento, porque eu não me sentia preparada, sabe? Eu não sentia que eu tinha as raízes necessárias e o conhecimento bíblico necessário para bater de frente com tantas ideias divergentes, com tantas ideias novas e diferentes que eu estava recebendo ali na faculdade. Essas dúvidas foram muito intensas para mim, principalmente nos primeiros semestres da faculdade, onde eu era ali uma caloura e estava tendo um contato inicial com essas ideias e elas foram apresentadas para mim de uma maneira muito sedutora, sabe? Mas com o tempo eu comecei a questionar essas ideias também, a questionar os meus próprios questionamentos e correr atrás de respostas. E graças a Deus eu fui vencendo cada uma dessas dúvidas e ao invés de abrir mão da fé, eu consegui permanecer firme e, na verdade, eu saí da faculdade com uma fé muito mais fortalecida. Então, na minha própria experiência, eu vivi desafios e, além do que eu vivi, na minha trajetória, eu fui percebendo que outros cristãos também encontram desafios na faculdade, encontram desafios diferentes. Por exemplo, eu vi conhecidos abandonarem por completo a fé, ou mesmo outras pessoas sofrerem com a inconstância, com a dificuldade de permanecerem firmes, com a inconstância no sentido de não conseguirem manter, sabe, o Senhor como prioridade, buscar, zelar pelo relacionamento. Então eu vi vários tipos de desafios diferentes nesse período aí em que eu estava na minha vida acadêmica. E não sou apenas eu que falo que existe desafio na vida acadêmica, Existem desafios sim para os cristãos e pesquisas feitas tanto no Brasil quanto fora do Brasil
tem mostrado essa dificuldade, tem analisado um pouquinho desses desafios. E para você entender um pouquinho mais desse universo, eu quero te apresentar alguns dados aqui para você ver como que os desafios são reais e eles existem mesmo. Realeza, um estudo realizado aqui no Brasil pelo professor Ayrton Dias, da Universidade Federal de São Carlos, mostrou que cerca de 64% dos jovens que adentram as universidades dizendo que são cristãos acabam abandonando a sua fé durante o período de estudos. Além disso, ele identificou que 83% dos jovens cristãos que concluem as suas graduações acabam deixando de frequentar a igreja ao fim do curso. Ele também observou durante a pesquisa que os jovens têm vivenciado muitos conflitos religiosos por causa do contato com ideias tão diferentes, tão divergentes no ambiente acadêmico. Ideias que acabam levando esses jovens a questionarem a sua fé. E como esses jovens não estão preparados para lidar com esses questionamentos, eles acabam, na grande maioria das vezes, abrindo mão da sua fé e deixando de acreditar em Deus. A pesquisa desse professor mostrou que sem um conhecimento profundo das Sagradas Escrituras e uma fé bem estabelecida, se torna muito mais fácil esse jovem abandonar a sua fé do que lidar com esses questionamentos e fortalecer a sua fé. Nós temos outras pesquisas também. Algumas pesquisas realizadas lá nos Estados Unidos mostraram que muitos jovens cristãos têm a mania de diminuir a sua frequência na igreja durante o período em que eles estão na faculdade. Justamente porque nessa época eles tendem a mudar os seus hábitos e as suas prioridades, colocando a vida acadêmica em primeiro lugar e deixando a vida espiritual em segundo plano. Então é muito comum nessa época os jovens americanos, os jovens cristãos americanos, diminuírem a sua frequência na igreja ou mesmo até pararem de ir. Inclusive, essa mesma pesquisa mostrou que é muito comum que jovens entre 19 a 22 anos deixem de frequentar a igreja em algum momento durante a sua vida acadêmica para voltarem a frequentar apenas quando concluem os seus cursos. E sabe qual é o grande perigo dessa mudança de prioridades e de hábitos durante a vida acadêmica? É que esses jovens que deixam de frequentar a igreja, ou mesmo que diminuem a quantidade de frequência aos cultos, acabam tendo dificuldade de voltar a caminhar na fé, de voltar, a ter mais zelo pela sua vida espiritual depois que eles concluem os estudos. Então veja bem, essas pesquisas não estão mostrando que cristãos não devem ir fazer a faculdade. Pelo contrário, nós precisamos ocupar esse espaço também, nós precisamos ter acesso ao conhecimento, nós precisamos estar no meio científico, produzir ciência, produzir pensamento crítico. Contudo, nós precisamos ter em mente que estar nesse ambiente sem o devido preparo e sem permanecer zelando pelo nosso relacionamento com Deus pode ser muito prejudicial para nós. E é por isso que hoje eu quero trazer alguns conselhos para te ajudar a viver essa fase da sua vida acadêmica sem deixar de lado a sua vida com Deus e sem permitir que esse contato com ideias tão diferentes que nós temos não só no ambiente acadêmico, mas também em qualquer outro ambiente, como trabalho, no meio de amigos, a gente vai sempre ter contato com ideias diferentes. E o problema não está no contato, mas sim na maneira como nós reagimos a esse contato. Será que nós estamos bem preparadas para lidar com as ideias diferentes? Será que a gente sabe olhar com criticidade para essas ideias? Será que nós temos uma base firmada na palavra para lidar com essas ideias, para identificar aquilo que é bom ou não, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, aquilo que é de Deus ou não para nós? A gente precisa ter essa base. É por isso que eu quero compartilhar hoje com você alguns conselhos tão preciosos que vão te ajudar a lidar com esses desafios e a regar a sua fé durante a sua vida acadêmica. Realeza, se você quiser conferir essas pesquisas, conferir melhor os dados que eu citei aqui durante o vídeo, eu vou deixar na descrição do vídeo os links de algumas reportagens onde você terá acesso a essas pesquisas e a mais informações, tá bom? Vale muito a pena conferir, vale muito a pena a gente refletir sobre esse assunto porque ele é muito importante e realmente representa um desafio na nossa jornada como filhas de Deus, Se nós temos ciência da importância da fé para nossa caminhada, se nós temos ciência da importância de desfrutar da presença de Deus e de construir um relacionamento com Ele, e se você é uma universitária ou pretende cursar a universidade nos próximos anos, vale a pena já começar a refletir sobre essas questões e se preparar para enfrentar a vida acadêmica, para que você possa sair de lá com a sua fé ainda mais fortalecida e não abrindo mão do seu relacionamento com Deus. Agora, sem mais delongas, vamos conferir cada uma dessas dicas? Bora lá!
Bom, a primeira dica que eu preciso compartilhar com você é que você mergulhe nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos, realeza, ter um conhecimento mais profundo acerca de quem o nosso Deus é e sobre como Ele nos chama a viver. E não existe outro melhor caminho para fazer isso, para construir esse conhecimento, do que através das Sagradas Escrituras. Nós precisamos ter o hábito de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra, de meditar, ou seja, de pensar no texto bíblico e de aplicar. Não adianta você conhecer as Sagradas Escrituras e não viver. É vivendo que a gente aprende, que a palavra vai se enraizando em nosso coração. Então nós precisamos ter esse hábito. E não basta apenas ouvir a palavra, por exemplo, nos cultos que você vai na sua igreja. É preciso ouvir, é preciso estar lá, mas é preciso estudar também, se debruçar sobre a palavra. É por meio desse estudo, desse contato com as Sagradas Escrituras, que você vai conhecer de verdade as bases da sua fé, vai entender quem seu Deus é e por que Ele te chama a viver em santidade e em pureza. Quando nós não temos esse conhecimento, nós não sabemos as motivações por trás de certas coisas que Deus nos pede, nós não compreendemos por que, por exemplo, é importante se guardar para o casamento, por que nós somos chamados a viver em santidade, por que nós temos que nos comportar de maneira amorosa, por que nós temos que perdoar as pessoas, sabe? Às vezes a gente tem certos conhecimentos que se tornaram regras para nós, mas que nós não entendemos profundamente por que nós precisamos viver dessa maneira. E aí a gente vai para um ambiente que questiona o tempo todo certos princípios, certos padrões de conhecimento, ou mesmo questionam a palavra, e aí nós não temos base bíblica para lidar com esses questionamentos, para identificar aquilo que é bom ou não, aquilo que é falso ou verdadeiro, sabe? É conhecendo a palavra que nós vamos nos armar para identificar aquilo que é bom e aquilo que é falso, para rejeitar certas ideias. Porque quando você vai para a faculdade, você vai ter contato com ideologias, com ideias muito diferentes e com ideias que vão bater de frente com a palavra. E muitas vezes nós não temos base para lidar com essas ideias diferentes. Então nós precisamos sim ter um conhecimento profundo das Sagradas Escrituras para poder saber nos posicionar, para poder defender a nossa fé, para poder ter certeza do porquê a gente acredita naquilo. A fé é realmente crer sem ver, verdade, mas isso não significa que a gente não possa ter um bom conhecimento a respeito da nossa fé. Deus nos chama e nos encoraja a conhecer. Na própria Bíblia nós vemos várias vezes o Senhor nos direcionando a pensar na lei, a meditar no texto bíblico, a conhecer o texto bíblico e a aplicá-lo no nosso dia a dia. E a hora de fazer isso é agora. Se você ainda não começou a faculdade, além de se preparar para o seu vestibular, se preparar para o Enem, tire tempo, sabe, para conhecer as Sagradas Escrituras, para estudar, para meditar e aplicar, porque ter esse conhecimento é essencial na vida do cristão, não só para a época da faculdade, mas para todas as fases da nossa vida. Sempre que eu falo da importância das Sagradas Escrituras, eu me lembro da passagem de Josué. Quando Deus chama Josué para ser líder, para substituir Moisés na missão de conquistar a terra prometida, além de dizer para Josué ser forte e corajoso, o Senhor o instruiu a pensar na lei de dia e de noite e a vivê-la, sem se desviar para a direita e para a esquerda, porque assim ele seria bem-sucedido em tudo que ele fizesse. E a mesma coisa é para mim e para você. Você quer ser bem-sucedido? Quer ver os propósitos de Deus para você? E bem-sucedido eu não estou falando de riqueza, de grandeza. Eu estou falando de vida mesmo, ter qualidade de vida, de viver direito, de viver com propósito, de saber o que você está fazendo, sabe? Ter autoridade para fazer as coisas, ter consciência e sabedoria para fazer as coisas. Se você deseja isso, leia as Sagradas Escrituras, estude e as viva, porque isso vai te ajudar, sem sombra de dúvidas, a caminhar com propósito, a realmente caminhar pela fé. Realeza, ao ter contato com tantas ideias diferentes como você tem na faculdade ou ainda terá, é muito comum surgirem dúvidas, surgirem questionamentos na nossa mente. Muitas vezes, talvez isso aconteça com você, isso aconteceu comigo, nós ficamos tentados a esconder essas dúvidas, sabe? A colocar debaixo do tapete e ignorar. Só que quando nós fazemos isso, nós não estamos realmente lidando com o questionamento, nós não estamos resolvendo o problema. Nós só estamos o escondendo e esse problema só vai crescer e uma hora ele vai sair do tapete e ele vai nos incomodar. A verdade é que nós precisamos lidar com as nossas dúvidas e com os nossos questionamentos. E como que eu lido com isso? Indo atrás de respostas. Nós precisamos entender que a Bíblia é um livro suficiente. Ela nos ensina tudo o que nós precisamos para caminhar com fé, para caminhar segundo aquilo que Deus reservou para nós.
E nós podemos encontrar muitas respostas para as nossas perguntas nas Sagradas Escrituras. No entanto, a Bíblia não é um livro científico e nem foi escrita com o objetivo de explicar a razão de todas as coisas. A Bíblia não explica todas as coisas sobre o universo porque ela não foi escrita com esse objetivo. Deus não tinha a ciência em mente quando ele inspirou grandes homens para escrever a Bíblia Sagrada. Não, ele não tinha. Então nós podemos ir atrás de respostas em outras literaturas também. Por exemplo, se você quiser compreender mais a respeito de política, você pode. E aí você constrói uma base com as Sagradas Escrituras e você pode ter contato com outras literaturas, com outros materiais, para ampliar o seu leque de saberes a respeito da política. Se você quiser, por exemplo, entender cientificamente a origem do universo, você pode fazer pelo caminho da ciência também. Você pode ter o apoio das Sagradas Escrituras, entender o que a Bíblia fala sobre isso e ir atrás de uma literatura de qualidade que te ajude a compreender também. Nós não precisamos ficar com dúvidas e questionamentos na nossa cabeça. Nós podemos ir atrás de respostas e podemos procurar essas respostas em literaturas de qualidade. Mas nós precisamos fazer essa busca com sabedoria. Você pode ter acesso a outras literaturas, a outros materiais, mas você não pode se esquecer de ter o conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico nos ajuda a construir uma cosmovisão cristã, ou seja, a nossa visão de mundo através de uma perspectiva cristã. Quando a gente constrói essa cosmovisão, nós vamos construindo um filtro que nos ajuda a analisar o mundo, que nos ajuda a filtrar tudo aquilo que nós consumimos, inclusive outras literaturas. Então nós vamos ter acesso, por exemplo, ao conhecimento científico e a gente pode ler vários temas diferentes a partir de várias perspectivas diferentes, mas se nós temos a cosmovisão cristã, a gente vai ter sempre esse filtro para analisar aquilo que nós estamos consumindo. E ter esse contato com a ciência é muito importante e é muito bom. E vai nos ajudando a encontrar respostas para muitas perguntas difíceis que a Bíblia necessariamente não responde. E você pode fazer isso. Deus não nos impede de fazer isso. Inclusive, tem um movimento muito interessante aqui no Brasil chamado Cristãos na Ciência. Esse movimento reúne cientistas, professores, alunos, de universidades e de faculdades que são cristãos e que unem fé e ciência. Eles fazem vários seminários, várias pesquisas, vários cursos que estão sempre unindo ciência e fé. E eles sempre estão mostrando como que essas duas áreas podem se relacionar, como que essas duas áreas não são antagônicas, não são inimigas, e eles também estão sempre direcionando os cristãos que estão na ciência a continuarem zelando pelo seu relacionamento com Deus e regando a sua fé, sabe? Se você deseja conhecer um pouquinho mais do trabalho deles, eu vou deixar aqui uma dica bem legal. No podcast do Bibotalk, o BTcast, eles têm uma série da ABC2, que são os cristãos na ciência. E lá você encontra vários podcasts que já trazem essa relação de fé e ciência. Então, já é um caminho aí para você conhecer esse movimento, para você entender o que eles têm feito no Brasil e como que eles fazem essa união de fé e ciência. Vale muito a pena entrar, nesse universo, entender, estudar mais, porque isso vai te ajudar a alcançar respostas para talvez perguntas cruciais que você tem e talvez você não tenha onde encontrar respostas, talvez você não tenha coragem de levantar esses questionamentos na sua igreja ou não tem ninguém que te discipula e que ninguém pode te ajudar a lidar com isso aí pertinho de você. Nesse movimento, talvez você possa encontrar uma boa porta, onde você vai encontrar pessoas que também já tiveram essas dúvidas e que foram atrás de respostas, e pessoas que não veem problema em ter essas dúvidas e encontrar respostas, sabe? A gente precisa vencer esse medo de ter dúvida e procurar por resposta. Cristão também pensa, cristão também analisa, cristão também estuda. Nós precisamos fazer isso. E nessa época da faculdade é muito comum a gente se deparar com dúvidas e questionamentos. Então não esconda essas dúvidas e questionamentos debaixo do tapete. Apresente elas ao Senhor e apresente a Ele o desejo de procurar por respostas também, para tentar entender essas dúvidas, sabe? E Ele mesmo vai te ajudando a encontrar as respostas, encontrando materiais, pessoas que podem te ajudar. Faça essa procura, mas não se esqueça de ter o conhecimento bíblico, de construir a sua cosmovisão cristã, para que você tenha esse filtro de sabedoria para analisar, para estudar, para te auxiliar na construção dos novos conhecimentos que você vai fazer, não só durante a faculdade, mas ao decorrer da sua vida também. Antes de compartilhar o próximo conselho com você, deixa eu só compartilhar uma frase muito interessante a respeito do que eu acabei de dizer do professor Ayrton Dias, que é o professor responsável pela pesquisa que eu comentei que foi realizada aqui no Brasil. Ele diz assim, vá para a Bíblia e tenha as escrituras enraizadas em seu coração.
A sua fé é estabelecida pela Bíblia, mas o seu conhecimento e as possibilidades de defender a sua fé podem ser encontradas em outras literaturas. Então você pode ter acesso a outros materiais, a outros livros de qualidade, que, claro, não se comparam às Sagradas Escrituras, mas que são livros de apoio, que vão te ajudar a construir uma visão sólida sobre, por exemplo, política, sobre ciência, sobre literatura, sobre vários outros temas essenciais que podem te trazer dúvidas e questionamentos nesse período da faculdade. Já a minha próxima dica é que você zele diariamente por seu relacionamento com Deus. Eu sei que na época da faculdade tudo é muito corrido, tudo é muito intenso e nós tendemos a colocar a nossa vida espiritual em segundo plano. Talvez a gente até se esqueça, de zelar por ela durante a faculdade. Confesso que eu tive essa certa dificuldade. Eu tinha muita dificuldade na época da faculdade de separar um tempo diário para ler a minha Bíblia, fazer o meu devocional. Eu falhava nas minhas orações, não conseguia orar tanto quanto eu gostaria. E eu sei que isso é muito comum para muitos outros jovens cristãos também. Mas esse é um erro que nós cometemos, porque quando nós não zelamos pela nossa fé durante esse período, nós ficamos ainda mais propensos às dúvidas, aos questionamentos, às influências externas. Sabe, eu gosto de dizer que a fé é igual uma plantinha. Se você tem uma plantinha aí na sua casa, se você não rega ela, não troca a sua terra, o adubo, não posiciona ela no sol, tanto que ela gosta, tira pra sombra um pouquinho. Se você não tem esse cuidado com a sua plantinha, ela vai morrendo aos poucos, até que você não tem mais aquela plantinha lá. E quando o assunto é fé, as coisas não são muito diferentes. Se nós não regarmos a nossa fé, ou seja, se nós não tivermos hábitos na nossa rotina diária que nos ajudem a regar a nossa fé, a mantê-la viva, nós vamos acabando cedendo de pouquinho a pouquinho, e a gente cede a uma ideia aqui, a uma ideologia ali, a um comportamento pecaminoso aqui e acolá, sabe? E quando a gente vê, a nossa fé tá fraquinha, quase extinta. Para combater isso, é muito importante zelar pelo seu relacionamento com Deus, ter o hábito de buscar o Senhor, de orar, de ler a sua Bíblia, de estar em comunhão, enfim, daqui a pouco eu vou dar outras dicas essenciais, mas tenha isso em mente. Seja uma boa aluna, mas também continue regando a sua fé. E a minha quarta dica é que você não deixe que a sua vida acadêmica se transforme em um ídolo no seu coração. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o centro do nosso coração, realeza. Muitas vezes, uma coisa boa, como o sonho de ir para a faculdade, talvez esse sonho tenha te acompanhado desde lá a sua infância. Ir para a faculdade era um dos meus maiores sonhos. Eu lembro que quando eu tinha 5 aninhos eu já pensava isso. Lá na creche eu já tinha esse sonho, assim, na creche não, Porque eu não fiz a creche, eu fiz a pré-escola, o jardim de infância. Mas eu lembro claramente que lá na infância, lá no jardim de infância, eu já tinha esse sonho no meu coração e foi um dos sonhos que não se apagou. Eu mudei muito a escolha do que eu queria ser quando eu crescesse, mas a ideia de ir para a faculdade foi algo que eu nunca abandonei e realmente era um sonho para mim. Mas perceba, algo bom, como o sonho de ir para a faculdade, ter uma boa profissão, fazer algo que impacte o mundo, pode se transformar em um ídolo na medida em que nós deixamos que ele ocupe o centro do nosso coração. Na medida em que ele se torne o nosso único e grande objetivo, ocupando o lugar que pertence apenas a Deus no nosso coração. O único que deve vir em primeiro lugar, ser prioridade no nosso coração é o Senhor. Mas muitas vezes, ao zelar demais por um sonho, nós podemos transformá-lo em um ídolo. Não deixe que isso aconteça com você. Na minha vida acadêmica, eu sei que isso aconteceu muitas vezes e eu precisei me alertar, me lembrar, me cobrar para parar de fazer isso muitas vezes. O Senhor chamou a minha atenção muitas vezes para eu não trocar as coisas de lugar, que eu precisava deixar ele no centro e tirar os meus sonhos do centro, e isso é algo muito importante, por isso eu deixo de conselho aqui para você também. Você pode zelar pela sua vida acadêmica, você pode ser uma boa aluna, você pode tirar boas notas, você pode estudar, mas não deixe que a sua vida agora se resume apenas a isso, sabe? Eu sei que a época da faculdade é uma época difícil, A gente tem muitas coisas para fazer, principalmente se você faz estágio, se você tem que trabalhar para bancar a sua faculdade, A gente não tem só a faculdade, tem os desafios da vida adulta que vão chegando aí também, e somando tudo isso vira uma imensa bola de neve, O nosso checklist diário vira uma imensa bola de neve que a gente precisa dar conta. E muitas vezes a gente acaba focando na bola de neve, esquecendo do nosso relacionamento com Deus, esquecendo que Ele deve ser a prioridade do nosso coração. Eu sei o quanto isso é desafiador, mas hoje eu quero te convidar a repensar isso. Dê conta dos seus afazeres, sabe, com equilíbrio, com leveza, mas não deixe que os seus afazeres se tornem um ídolo, se tornem uma prioridade, ocupe o lugar que pertença
a Deus. Estabeleça um equilíbrio. E como você pode estabelecer esse equilíbrio? Realmente estabelecendo limites, fazendo uma agenda diária que inclua momentos para você estar com o Senhor, para você buscar o Senhor, para você passar tempo com Ele. Eu sei que nós ficamos tentadas a negligenciar as nossas idas à igreja, a parar de fazer o nosso devocional, a diminuir as nossas orações, né? Muitas vezes nós fazemos renúncias até em relação à nossa vida também. Nós deixamos de sair com os nossos amigos, nós deixamos de ter um momento de lazer com a nossa família para estudar. E eu sei que estudar é importante, mas muitas vezes a gente faz, sabe, até uma confusão aqui e nos priva daquilo que é bom. Nós nos privamos daquilo que é fundamental, como por exemplo o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com a nossa família em prol dos estudos. E eu entendo que renúncias são importantes, mas a gente não pode negociar aquilo que é mais importante. Então, viva a sua vida acadêmica, dê o seu melhor, mas faça isso com prudência, com mais leveza, com mais equilíbrio, sabe? Estabelecendo limites. E não troque o seu relacionamento com Deus, aquilo que é mais importante para você, aquilo que não é passageiro pela sua vida acadêmica. Fazer estabelecer esses limites, estabelecer aquilo que deve vir em primeiro lugar, daquilo que pode ocupar o segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, é muito importante, não só para a nossa vida acadêmica, para todas as épocas da nossa vida, e é necessário. Nós precisamos, administrar melhor o nosso tempo, usar ele de maneira mais intencional, e eu sei que isso fica muito difícil quando a gente tem uma vida muito corrida. Não tô aqui julgando você, eu já tive nessa posição também, eu sei o que é dar conta de vários estágios da vida acadêmica, de vários textos para ler. Teve época da faculdade que eu tinha estágio remunerado, que eu tinha bolsa de estudo, né, da faculdade, aí eu tinha que fazer horas de estágio ali também. Tinha os estágios do curso, né, os estágios obrigatórios para eu me formar. E ainda tinha que dar conta das aulas, das atividades, do meu TCC. Eu sei quanto isso pode ser complicado. Mas muitas vezes a gente não sabe fazer uma boa administração do nosso tempo e realmente estabelecer prioridade. Na minha experiência, eu vi que eu errei em estabelecer prioridades. Eu não traçava um limite para a minha vida acadêmica e eu deixava que ela ocupasse todo o meu espaço, prejudicando outras áreas da minha vida, como a área espiritual, como a minha vida em comunhão com os meus irmãos, como a minha vida familiar. Então, estabelecer limites é saudável emocionalmente. Tenho certeza que qualquer psicólogo te diria que é saudável, como vai ser saudável para a sua vida espiritual também. Então, não deixe que a sua vida acadêmica seja tudo para você, sabe? Seja o ídolo do seu coração, seja o seu maior objetivo. Lembre-se que aquele que deve ocupar o primeiro lugar é Deus, e é a partir dele no centro que você vai estabelecer outras prioridades. E Deus é o mais interessado, sabe, em te ajudar a fazer essa administração. Eu falo por experiência própria. Quando eu parei e voltei os meus olhos para isso, fui compreendendo a importância, eu fui identificando que Deus se preocupa com isso também. Ele é o primeiro a nos ensinar a respeito da prioridade. Ele é o primeiro a nos ensinar a respeito da importância de descansar, de respirar fundo, de desacelerar. Deus criou a ideia do descanso para nós porque Ele sabia que era necessário. Então, Deus está preocupado com todas as áreas da nossa vida, sabe? E Ele é o mais interessado em nos ajudar a administrar isso tudo. E Ele nos ensina isso à medida em que a gente se relaciona com Ele, à medida em que a gente conhece as Sagradas Escrituras, em que a gente vive aquilo que está escrito lá, sabe? Então, respira fundo, faz uma melhor administração aí e não deixe que nada ocupe o lugar que só Deus pode ocupar na sua agenda e no seu coração. E a minha próxima dica é que você mantenha a sua identidade e zele por sua identidade durante a sua vida acadêmica. Uma vez que você aceitou, Realeza, Jesus como seu Senhor e Salvador, você se tornou filha de Deus, né? Você foi adotada e faz parte da família dele. Deus te chama a caminhar como uma filha, e uma filha sabe que ela é amada, que ela tem valor, que ela tem propósitos. Uma filha sabe que ela é chamada a andar em pureza e santidade, sendo uma imitadora de Cristo. Ser uma imitadora de Cristo significa que nós vamos caminhar segundo os princípios do Senhor, segundo os bons costumes que o nosso Senhor nos ensinou, não segundo os princípios desse mundo e aos valores relativos, né, dessa terra, aos valores desconstrutivos dessa terra, mas sim de acordo com a palavra de Deus para nós. Lá no ambiente acadêmico, você precisa manter a sua identidade de filha e continuar caminhando a partir da verdade que Deus revelou a você, a partir dos princípios que Ele revelou a você. Mesmo que você seja a diferentona, a esquisita, a estranha.
Tenha prazer em ser diferente, não para se sentir melhor do que ninguém, porque você não é melhor do que ninguém, mas caminhe sendo luz ali, caminhe como filha, porque é isso que você é. Mesmo que você ouça umas críticas, mesmo que você ouça uns comentários, mesmo que as pessoas te questionem por que de certos comportamentos, por que você faz isso e não faz aquilo, de vez em quando aparece algum curioso ou mesmo algum crítico. Mas mantenha a sua identidade, zele por aquilo que você acredita e seja quem Deus te criou para ser ali naquele espaço. Se isso for difícil em alguns dias, pense um pouquinho o que Jesus faria no seu lugar, como ele reagiria se ele estivesse na vida acadêmica, sabe? Nós precisamos ser imitadoras de Cristo, então faça sempre esse exercício e se comporte como tal, sabe? O Senhor está ali com você, Ele vai te dar a força que você precisa e na palavra você vai sempre encontrar instrução para ser quem Deus te criou para ser e para se comportar da maneira que seu Pai deseja. E a minha sexta dica, realeza, é que você renuncie às bandejas. A faculdade é um ambiente adulto, né? Um ambiente de autonomia. Lá na faculdade, você não vai ter coordenador pegando no seu pé, pedagogo ou professor te vigiando, né? É você por você mesmo. Você deve direcionar aquilo que é bom pra você, daquilo que não é bom. Você é o seu maior aconselhador, né? Não que você não vai encontrar pessoas que se importem com você. Por exemplo, na minha experiência, eu encontrei coordenadores maravilhosos, professores que realmente se preocupavam comigo, encontrei professores que respeitavam o meu posicionamento, a minha fé, professores que foram amigos. A gente pode encontrar sim, mas é cada um por si. E na faculdade, muitas vezes nós vamos ter contato com coisas que talvez nós não tivemos tanto contato assim na época da escola ou nos ambientes que nós circulamos, né? Desde ideias, ideologias, até mesmo a padrões de comportamentos, a coisas para se usar. E essas coisas vão chegar até nós, sempre chegam, independente se você é cristão ou não, vai chegar para você na faculdade, você vai ver, você vai ser convidado para certas coisas, dependendo da faculdade que você estuda. E nessas horas a gente precisa aprender a dizer não, a gente precisa aprender a renunciar, a gente precisa reconhecer aquilo que é bom daquilo que é cilada, a gente tem que ter sabedoria. E para isso é muito importante a gente continuar zelando pela nossa fé, para que o nosso espírito esteja fortalecido e a gente consiga vencer as tentações da carne. Parece talvez extremo o que eu tô falando aqui, mas é verdade. Se você já tá na faculdade, você já deve ter recebido ou visto algumas bandejas rolando por lá que você sabia que não podia ceder as bandejas. Então, não ceda, se prepare, sabe, para rejeitar as bandejas e esteja alerta para elas. Inclusive, a minha última dica é que você esteja sempre alerta e vigilante. Entenda que o ambiente acadêmico é um ambiente maravilhoso de produção de conhecimento, de ensino, de pesquisa. É gostoso estar naquele ambiente em que as pessoas estão aprendendo, tem bagunça também às vezes, é um ambiente gostoso igual era na escola, né? Tem os seus prazeres, tem a sua diversão, mas também é um ambiente desafiador para a nossa fé, como nós vimos ao longo de todo esse vídeo. E se torna ainda mais desafiador quando nós nos vemos questionando aquilo que nós sabemos que é verdade absoluta. A faculdade vai te dizer que não existe verdade absoluta, mas nós sabemos que existem verdades que são inegociáveis, que são verdade mesmo. E que nós sabemos que não devemos renunciar a essas verdades, porque nós somos filhas do Altíssimo, filhas do Deus vivo. Então, esteja sempre alerta, esteja sempre vigilante, sabe? Esteja sempre em espírito ali para identificar aquilo que é bom para você e aquilo que não é bom. Inclusive, eu quero compartilhar agora mais uma frase daquele professor Ayrton, porque ele fala algo muito interessante para nos ajudar a estar em alerta e vigilância. Ele diz assim, ó: a partir do momento que você começa a questionar aquilo que para você era tido como uma verdade absoluta, você já entrou em uma área de risco. Uma área de risco por quê? É uma área que vai colocar em risco ali a sua fé, que vai trazer questionamentos e dúvidas que podem prejudicar a sua fé se você não souber lidar com esse risco. Então esteja alerta e vigilante. Não, sabe, não leve as coisas na relatividade, na desconstrução. Leve as coisas com prudência, com sabedoria. Ore a respeito disso. Entregue a sua vida acadêmica nas mãos do Senhor. Tenho certeza que se você já está na faculdade, você já orou muito para chegar aí. E se você quer entrar na faculdade, você tem orado muito para chegar aí. Então, quando vocês estiverem lá, ou se você já está lá, continue orando, continue zelando pelo seu relacionamento mais importante, sabe? Isso é importante, isso é fundamental. E a gente não deve abrir mão da nossa fé simplesmente porque a gente está num ambiente diferente, com ideias diferentes das nossas. Vamos ler, vamos estudar, vamos regar a nossa fé para que esse ambiente, mesmo que ele continue sendo desafiador para nós, mas que ele não nos destrua, sabe? Que a gente consiga vencê-lo e que a gente consiga impactá-lo também com a presença do Espírito Santo que está ali em nós. Nós podemos ser uma referência para as outras pessoas, nós podemos ser
sal e luz, nós podemos testemunhar com as nossas atitudes, com as nossas ações ali, com as nossas falas, com os nossos posicionamentos. Muitas vezes a gente vai ser mais sal e luz com o nosso comportamento do que simplesmente com uma fala em defesa da fé. Então, você pode se posicionar, tenha conhecimento, propriedade para se posicionar, se posicione com sabedoria, mas principalmente gere testemunho. Seja um testemunho vivo ali diariamente no seu espaço acadêmico, tá bom? Bom, vou encerrar o vídeo por aqui porque ele já tá ficando muito longo. Essas foram as dicas de hoje e as nossas reflexões de hoje. Espero que esse vídeo te ajude, que as dicas te ajudem a vencer essa fase aí da vida acadêmica. E se você tem outra dica, se você já está na vida acadêmica, ou mesmo se você já concluiu seus estudos, deixa aí nos comentários a sua dica, a sua sugestão. Eu sei que as nossas experiências variam, né? Dependendo da faculdade que você está, do ambiente acadêmico que você está, do curso que você cursa, da instituição, porque as instituições variam muito. Você pode encontrar um ambiente mais tranquilo, enquanto outras pessoas vão encontrar um ambiente mais desafiador. Depende muito das pessoas envolvidas também. Às vezes você vai encontrar pessoas que respeitam mais ou pessoas mais críticas que não te respeitam. Então esse ambiente varia muito e cada uma de nós vai ter sua própria experiência. Mas independente disso, sabe? Regue a sua fé, mantenha o seu relacionamento com Deus. Não deixe que outras coisas se tornem prioridade, porque tudo isso vai te ajudar a vencer essa fase da faculdade, a dar continuidade nos seus estudos, caso você queira fazer mestrado, doutorado, enfim, e vai te ajudar no seu dia a dia também, no seu trabalho, em vários espaços que você percorrer e ocupar, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça de curtir, deixar seu comentário, de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. E se você tem alguma sugestão de vídeo que gostaria que eu trouxesse sobre vida acadêmica, sobre faculdade, sobre fé, sobre vida com Deus, deixa aí nos comentários também, que quem sabe aparece por aqui nas próximas semanas, tá bom? É isso, Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo, se Ele assim permitir. Beijão, tchau, tchau!